Bem, obrigado novamente por se conectar à nossa família global da Igreja Online. Te dou as boas-vindas de novo, e te abençoo. Eu falo bênção sobre você e aumento sobre você em nome de Jesus. Amém. Bem, estou continuando meu ensino de intimidade com Jesus, isto é, e à medida que nos preparamos para esta semana de Natal, esta semana de preparando nossos corações para a lembrança de nós mesmos, todos os preciosos dons que temos no nascimento de Jesus, o dom que muda a vida, o dom que muda o mundo que temos no nascimento de Jesus. Podemos experimentar um relacionamento com Jesus, é tão profundo e tão real. E eu começo este ensinamento hoje com uma pergunta. Já ouviu falar de alguém fervendo em óleo e sobrevivendo? Sei que parece uma pergunta estranha de se fazer, certo? Mas você já ouviu falar de alguém fervendo em óleo e sobrevivendo? Bem, no ano 95 AD, João, o apóstolo, foi apreendido pelos conselhos pró da Ásia e enviado para Roma, onde foi milagrosamente preservado da morte, quando jogado em um caldeirão de óleo fervente. É um milagre absoluto, está registrado no livro dos Mártires de Fox. Está registrado na história. E por causa desse julgamento, o tirano Domiciano desapareceu São João, o apóstolo da ilha de Patmos, pensando que ele iria silenciar João para sempre, pensando que ele iria silenciar João de compartilhar o evangelho ou compartilhar qualquer coisa mais sobre Jesus. E ainda nesta aposentadoria, nesta ilha de Patmos, João, o apóstolo, foi favorecido por Deus com aquelas visões celestiais, que ele registrou no livro do Apocalipse. Eles foram manifestados a ele em um domingo do ano 96 AD. O que poderia fazer o coração de John tão generoso a ponto de se sacrificar e estar disposto a se sacrificar assim? O que poderia fazer o coração de John tão generoso? O que o capacitaria a ferver com óleo sem ser morto? O que o capacitaria a suportar um final tão terrível de sua vida? O que poderia permitir que ele suportasse esse tipo de tortura e punição? Bem, eu acredito que a única coisa que pode fazer uma pessoa suportar a queima de óleo é ter um amor ardente, que é maior do que o óleo ardente. O amor ardente de que falo é o amor que João sabia que Jesus tinha por ele. O amor ardente de que estou falando é um amor que João tinha por Jesus por causa do amor de Jesus por ele. E esse amor ardente é o que eu quero que você experimente hoje. Essa paixão ardente por Jesus é o que ele quer compartilhar com vocês hoje. E acredito que ele quer que você experimente isso. Então não se desqualifique. Como eu disse, na semana passada, não se desqualifique da intimidade com Jesus, porque você tem vícios em sua vida, pecado em sua vida. Você está passando por um momento, você não sente a presença de Deus. Nada disso desqualifica de ter essa intimidade com Jesus. Esta intimidade de que estamos falando está se inclinando, certo? Como John nos ensinou, se inclinando e ouvindo os batimentos cardíacos. Qual é o batimento cardíaco de Jesus? Inclinando-se. E então ousar perguntar o que nunca foi perguntado antes é intimidade com Jesus, então esperar uma resposta, esperar receber isso é intimidade com Jesus que João demonstra para nós em João 13, versículo 23. Enquanto passamos por este versículo, muitas vezes havia apoiado no seio de Jesus. Um de seus discípulos, a quem Jesus amava apoiar-se no seio de Jesus, está inclinado para o batimento cardíaco de Jesus. Para que serve o batimento cardíaco dele? Inclinar-se é pedir e ousar pedir o que você nunca foi ousado o suficiente para pedir antes. Inclinar-se é esperar uma resposta e esperar receber dele o Salvador precioso que temos. E eu tenho que dizer que esse amor íntimo com Jesus, essa intimidade com Jesus é muito maior do que o que você está passando. Você sabe, há 4 dimensões de intimidade com Jesus que passamos na semana passada, e eu vou dar-lhes novamente muito rapidamente, e, em seguida, construir sobre isso ainda mais. Mas as 4 dimensões da intimidade com Jesus também se espalharão em seus relacionamentos com os outros. E isso fará com que você tenha relacionamentos verdadeiramente bem-sucedidos, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com pessoas no trabalho, com pessoas com quem você está tentando fazer negócios.
Se você está em vendas ou possui um negócio de qualquer tipo, e se lembra dessas 4 dimensões da intimidade com Jesus: primeiro, a intimidade emocional, a liberdade de compartilhar francamente e abertamente sem temer a rejeição. Isso é o que é intimidade emocional: ser capaz de ser sincero, ser capaz de ser autêntico, ser capaz de ser honesto com sua dor e honesto com o que você está enfrentando e sem temer a rejeição. Isso é o que podemos ter com Jesus. Podemos dizer-lhe qualquer coisa sem temer a rejeição. Isso é intimidade emocional. Em segundo lugar, há a intimidade intelectual, a liberdade de pensar o que quisermos. A liberdade de ter pensamentos individuais, a liberdade de ser capaz de pensar, até mesmo de ser capaz de pensar pensamentos negativos sem ser condenado por Deus. É que temos intimidade intelectual ao perceber que temos a liberdade de pensar, mesmo quando às vezes nossos pensamentos estão errados. Temos a liberdade de pensar e ser capazes de falar sobre essas coisas com Jesus, que Ele pode nos guiar por essas coisas. Essa intimidade intelectual é a capacidade de ter o direito de pensar os pensamentos que você pensa sem que isso desqualifique de seu relacionamento com Deus. É uma coisa linda. E acho que é algo que às vezes esquecemos. Mesmo que queiramos renovar nossas mentes, não precisamos sentir que nossos pensamentos negativos ou nossos pensamentos errados estão nos separando de Deus. Eles realmente não são. Nada pode nos separar dele. Nada pode nos separar do seu amor, e ele é amor, certo? Então a intimidade experiencial. Isso é tempo gasto. Isso é passar tempo com Jesus em oração, passar tempo com Ele, lendo a palavra de Deus, ou passar tempo com Ele falando a palavra de Deus, passar tempo com Ele orando em sua própria língua e passar tempo com Ele orando em sua língua celestial e cantando para Ele em sua língua celestial. 1 Coríntios 14. Versículos 14 a 17 diz que quando eu oro em espírito, meu espírito ora. Quando eu rezo em línguas, meu espírito reza. Meu entendimento é infrutífero. Então, qual é o consolo da conclusão? Então eu vou orar com o meu espírito e orar com a minha compreensão. Cantarei com o meu espírito e cantarei com minha compreensão. Portanto, fazer as duas coisas é outra maneira de ter uma verdadeira intimidade experiencial com Jesus. E com a quarta, a intimidade espiritual. A intimidade espiritual é ser capaz de ter a liberdade de crescer, a liberdade de cair e se levantar, a liberdade de ser capaz de evoluir sem que Deus se mantenha afastado de você. Essas intimidades espirituais, onde não há julgamento em suas falhas. Não há julgamento em sua evolução. Não há julgamento em seus erros. Há apenas compaixão, misericórdia e paciência. Isso é intimidade espiritual. Ser capaz de falhar, ser capaz de cair sem que isso crie um coração condenador ou um silêncio condenado de Deus, porque Ele nunca te deixará ou te abandonará. Ele nunca se afastará de você. Que lindo relacionamento podemos ter com Jesus! Estas são as 4 intimidades ou as 4 dimensões de intimidade que temos com Jesus: intimidade emocional e intimidade intelectual, intimidade experiencial e intimidade espiritual. Essas são todas as coisas que podemos experimentar com outras pessoas também, porque quando você tem intimidade com Jesus, isso se espalha em seus outros relacionamentos. Você sabe, nos 28 anos ou mais de ser um pastor da mesma igreja, todos esses anos, esta igreja, Igreja Transformadores de Vida, minha igreja, sua igreja, nossa igreja, Igreja de Deus, certo? Nós só vimos, e eu realmente não consigo nem pensar em mais de um ou dois, mas nós só vimos um punhado de divórcios das pessoas que se casaram nesta igreja. Agora, pode haver mais que eu não saiba, mas, e claro, há também pessoas que foram divorciadas que vieram aqui e talvez você tenha passado por um divórcio e há muita dor associada a isso. Então não estou tentando te alienar ou te criticar por ter se divorciado. Mas o que estou dizendo é que quando as pessoas tiveram um relacionamento íntimo com Jesus, é muito menos provável que elas falhem em seus relacionamentos com os outros, incluindo seu cônjuge. Haverá períodos de seca. Haverá um fracasso.
Haverá erros. Sim, haverá falhas. Sim, haverá mágoa. Sim, haverá dor. Haverá raiva, discussões, e o inferno será o inferno e voltará a se relacionar. Mas quando você tem intimidade com Jesus, é o elixir, é o remédio que realmente acaba curando seus relacionamentos com os outros. Se você permitir. É muito poderoso quando você pensa sobre isso, porque sem intimidade com Deus, colocamos muito estresse e muita expectativa na outra pessoa, tornando-nos mais felizes. A outra pessoa preenchendo os buracos em nossa vida, mas a intimidade com Jesus preenche esses buracos. E tira a pressão da outra pessoa de ter que ser mais para você do que o que Deus projetou para ser. Compará-lo a uma mesa como uma mesa só pode suportar tanto peso com base no que ele é projetado para. E se você colocar muito peso nisso, criará estresse e quebrará da mesma forma que um casamento ou qualquer relacionamento é feito para lidar com certas coisas. Não se destina a ser capaz de suportar o peso de todo o seu drama, toda a sua negatividade, toda a sua falha e tudo, das coisas que você está esperando de alguém para fazer por você. Se você colocar tanto peso em seu relacionamento com outra pessoa, ele vai quebrar. Vai te desapontar. Vai doer porque Deus tem a intenção de que tenhamos nossas mais altas e mais profundas necessidades atendidas por Ele somente por Ele. E então as outras coisas que outras pessoas podem, essas outras necessidades em nossas vidas são menos estressantes. E eles são menos, há menos expectativa sobre eles. Mais expectativa em Deus e menos nas pessoas. O perdão e a reconciliação que recebemos de Deus é realmente tão real. Quando você tem essa proximidade íntima com Jesus, isso se espalha em nossos relacionamentos com os outros. Então, essa intimidade secreta, esse lugar que acende nosso fogo, havia uma velha canção do The Doors. Lembrem-se, vamos, bebê, acenda meu fogo. E eu acredito que Jesus quer acender seu fogo. E isso nos põe em chamas. Estou falando de um zelo quente e branco, esta paixão por Jesus. Quando você o vê por quem ele realmente é, quando você o vê pelo amante de sua alma, que ele é. Quando o vê como o melhor amigo que poderia ter. Quando você o vê como alguém que o convida à intimidade e fica na porta e bate e o convida a abrir a porta, ele quer vir à sua casa e jantar com você e morar com você. Quando você o vê assim, criará essa paixão e amor ardente e quente por ele, porque esse é o tipo de paixão ardente que ele tem por você. Você sabe, quando você pensa sobre isso, Jesus veio, diz para acender um fogo, Lucas capítulo 12, versículo 49, ele disse, eu vim para enviar fogo sobre esta terra e como eu gostaria que já estivesse aceso. Essa é a outra coisa sobre essa intimidade com Jesus. Se é como um relacionamento ardente, quero dizer, um fogo apaixonado, amoroso, não um fogo de raiva, mas um fogo apaixonado, amoroso de desejo. Então, em ordem, se há um incêndio, temos que colocar lenha sobre ele. Temos que mantê-lo queimando passando tempo com Jesus. Como eu disse, apenas agradecendo, passando tempo com ele, orando, passando tempo com ele, falando sua palavra, orando, passando tempo com ele, apenas ouvindo ou conversando com ele ou na palavra de Deus ou na igreja. Estas são todas as maneiras de passar tempo com ele e cultivar essa. Jesus veio para acender este fogo em nossos corações, com o qual ele pretendia nos incendiar com suas próprias paixões e desejos ardentes. A palavra de Deus é um fogo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23, 29, que a palavra que ele disse não é a minha palavra como fogo. E como um martelo que quebra a rocha em pedaços. Esse é o tipo de relacionamento ardente para o qual Deus nos convida. Isto é intimidade com Jesus. A própria presença de Deus é um fogo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz que Deus é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor, mas não está nos consumindo. Ele está consumindo o pensamento errado. Ele está consumindo as coisas que têm nos consumido. Ele está consumindo as cordas que nos mantiveram em cativeiro ou ele está consumindo as barras de metal que estão nos prendendo na prisão. Ele está consumindo os vícios. Ele está consumindo seus medos. Ele está consumindo suas preocupações.
Está consumindo sua ansiedade. Ele está consumindo sua depressão. Ele está consumindo sua dívida. Ele está consumindo suas limitações. As coisas que estão segurando você a um nível mais baixo de vida, ele está consumindo essas coisas. Isso é o que significa que ele é um fogo consumidor. E quando você passa tempo com ele, como eu disse, não é difícil de fazer. Não é passar o tempo com Deus que ganha o seu favor. Não ganha nada com ele, mas você passa por ele no tempo virtual. Como em tempo real, passar alguns momentos com ele. Fale com ele. O que vai acontecer é que você vai experimentar a liberdade e a libertação. E as coisas que te seguraram e controlaram serão queimadas de você. É como o quarto homem no fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo. E eles estavam amarrados com cordas e eles deveriam morrer naquela fornalha de fogo. Mas o quarto homem no fogo entra e se solta. Todas essas cordas, as cordas estão queimadas, mas nenhum fio de cabelo na cabeça está queimado. Nenhum fio de cabelo está queimado. Esse é Deus, nosso fogo consumidor, e o que Ele faz e pode fazer em nossas vidas. Se o deixarmos. Então eu encorajaria você a fazer algo perigoso hoje. Fazer algo perigoso hoje. Faça algo perigoso hoje. Fique a sós com Deus, passe alguns momentos a sós com Deus que é amor. E um fogo consumidor, seu fogo consumidor queimará tudo de sua vida até que tudo o que resta seja o próprio amor. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, diz, portanto, eis que eu a trarei. Deus está falando sobre a igreja. Deus está falando de você e de mim. Vou seduzi-la e levá-la para o deserto. Ele não está nos trazendo para o deserto. Então morreremos no deserto. Ele diz que nos levará ao deserto para falar eternamente com ela. E diz, e naquele dia, anuncia o Senhor. Você me chamará de meu marido e não mais me chamará apenas de meu Deus. Mas você vai me chamar de meu marido. Ele diz no versículo 19, e eu te desposarei para sempre. Eu me desposarei com você em justiça, e em justiça no amor inabalável. E na misericórdia, eu te desposarei com fidelidade. E você conhecerá o Senhor. Ele está nos desposando. Ele está nos atacando. Ele está se comprometendo conosco em fidelidade, o que significa que ele promete sua fidelidade absoluta a você. E Deus não é fiel a você porque você é fiel a Ele. Deus é fiel a você porque Ele é fiel. Deus não é bom para você porque você é bom para Ele. Deus é bom para você porque Ele é bom. Deus é fiel a você porque Ele é fiel. Agora é melhor para nós sermos fiéis a Ele do que não sermos infiéis a Ele, mas ninguém é perfeito. E Deus não está julgando você dessa maneira. Ele quer que você se relacione com Ele baseado em sua fidelidade. Ele quer que você vá até Ele sem a culpa de sua infidelidade. Ele quer que você vá até Ele com base em sua fidelidade. Você pode passar um tempo com Ele baseado em sua fidelidade, mas espero que isso faça sentido para você. E você está encorajado por isso. Isso não é para fazer você se sentir mal porque você não passou tempo suficiente com Deus. Isso é para inspirá-lo de como Ele é bonito e como Ele é convidativo para querer passar tempo com você e como é fácil passar tempo com Deus, apenas conversando com Ele e agradecendo a Ele e apenas estando ciente de sua presença e você, porque Ele nunca vai deixá-lo ou abandoná-lo. Então chegamos a um lugar que eu gostaria de mostrar em Cantares de Salomão capítulo 1, deixe que Ele me beije com os beijos de sua boca. Pois seu amor é melhor que vinho. Deixe que Ele me beije com os beijos da boca dele pelo seu amor. Seu amor é melhor que vinho. Sabe, acho que quando vemos esta bela passagem das Escrituras, vemos a intimidade que Ele está nos beijando. Ele disse, deixe-o me beijar. Ela disse, deixe-o me beijar. Em outras palavras, Ele está totalmente preparado para beijá-la. Ele é agressivo e assertivo e querendo te beijar, mas você tem que deixá-lo. Diz, deixe-o. Você tem que dar-lhe permissão.
Ele não vai derrubar sua porta e jogar os lábios em você. Ele vai esperar pelo seu convite. Ele diz: deixe-me beijar. Você tem que deixar ele te beijar com os beijos da boca dele. E o que isso significa é receber dele. O que ele está respirando, o que Deus respira, o que Jesus respira. As palavras. Ele respira o oxigênio. Ele respira o poder que ele gera de sua alma perfeita, e seu espírito perfeito e seu corpo perfeito recebem isso. Ele está te beijando com sua unção. Está te beijando com seu amor. Quando penso nesses beijos, nos beijos de Jesus, penso em como não estamos sendo beijados por alguém de quem temos que ter medo. Somos beijados pelo amor perfeito e pelos beijos que devemos receber. Isso nos fará desfrutar do amor de Jesus. Melhor. Esses beijos são o beijo da reconciliação. O beijo da reconciliação. Ele nos diz: eu te reconciliarei comigo. Eu removo a barreira entre você e eu. Eu reconciliar as dívidas contra você. Os pecados que você cometeu contra você, essa dívida é cancelada. Reconciliei o balanço. Você merece julgamento, mas estou lhe dando misericórdia. Você merecia o inferno, mas estou te dando o céu. Eu reconciliei você. Não com base em suas boas obras realizadas, suas más obras, mas com base no sangue de Jesus, superando todas essas más obras e reconciliando você com Ele. Está fazendo de você um com Ele. É tudo uma questão de unidade com Ele. Como veremos, o próximo é o beijo de aceitação. Ele te beija para te mostrar que te aceita. Ele não te rejeita. Beijar alguém é aceitá-lo. Beijar alguém é aceitar sua respiração, aceitar seu beijo, aceitar o que está nele, aceitar seu oxigênio. O beijo de aceitação. Ele nos aceitou, não por nossas obras, mas por sua graça. Número 3. O beijo de comunhão. Este beijo de comunhão é um beijo precioso. É o beijo de Deus querendo passar tempo com você todos os dias. Ele deseja estar com você, todos os dias. Sabemos que Ele nos ama e quer que experimentemos este beijo de comunhão e saibamos que nunca temos que passar um dia sem o seu beijo. Nunca teremos que passar um dia sem o abraço dele. Nunca teremos que passar um dia sem o seu amor e o seu desejo apaixonado por nós. Ele não muda. Ele não é um homem que ele mudaria. A Bíblia diz que ele não fica bravo com você. Ele não muda seu relacionamento com você. Ele é fiel e coerente. E ele é firme. Isso leva ao beijo de recepção. Haverá um dia, quando recebermos o seu beijo de reconciliação, o seu beijo de aceitação, o seu beijo de comunhão. Podemos viver nisso. Podemos viver nesses beijos até o dia em que voltarmos para casa para estar com o Senhor, onde teremos o beijo da recepção. O beijo da recepção é que Ele nos receberá no céu. A recepção é para receber. Ele nos receberá em nossa morada eterna. Ele nos receberá no céu, o beijo da recepção, e depois o beijo da consumação, que enche nossos corações com a alegria do céu. Veja, ao recebermos o beijo da reconciliação, ao recebermos o beijo da aceitação, ao recebermos o beijo da comunhão, Deus está nos preparando para o beijo da aceitação e o beijo da recepção no céu. E Ele está nos preparando para o beijo da consumação, onde seremos completamente consumidos pela alegria baseada apenas em Sua presença. Seremos completamente consumidos com alegria e amor por causa de Sua presença em nossas vidas. O que nos desperta para essa intimidade? O que nos dá o direito a esta caminhada íntima com Jesus é a graça de Deus. A graça de Deus. Quero ler para vocês de um dos grandes pais da fé. Edward Fisher é o nome dele. Ele escreveu um livro em 1650. Em 1650, ele escreveu este livro incrível. Ele diz:
eu te digo de Cristo e sob a mão do Espírito que sua pessoa é aceita, você é aceito. Seus pecados são eliminados com você são salvos e você será salvo. E se um anjo do céu lhe disser, caso contrário, deixe-o ser amaldiçoado. Portanto, você pode, sem dúvida, concluir que é um homem feliz. E no nosso caso, um homem feliz ou uma mulher feliz, ele diz que, por meio disso, você está combinando com Cristo. Você se tornou um com ele e um nele, você habita nele. E ele, e você, de acordo com o primeiro, João 4,13, ele é o seu bem-amado. E você é dele de acordo com o Cântico de Salomão 2, versículo 16, de modo que a união matrimonial entre Cristo e você é mais do que apenas uma noção ou uma ideia ou apreensão de sua mente para ele como uma união espiritual e real especial. Sua união com Cristo é com a sua natureza. Você é. Há uma união entre Deus e o homem. Agora está tricotando. E está fechando você não apenas de sua apreensão com um Salvador, mas também de sua alma com um Salvador, de onde deve seguir que você não pode ser condenado. Você não pode ser condenado, exceto Cristo ser condenado com você. Uma vez que somos um com Ele, só podemos ser condenados se Cristo for condenado e Ele nunca será condenado, portanto, nem você. Porque você está em Cristo. Nem Cristo pode ser salvo, a menos que você seja salvo com Ele. Então Ele não pode ser salvo e você não ser salvo. Porque, então, se você é um com Ele e Ele é um com você e Ele é salvo e Ele ressuscitou dos mortos, você também será salvo e ressuscitado dos mortos. Ele não pode ser salvo sem você. Ele não pode ser condenado. Portanto, você também não pode, assim como por meio de casamento, todas as coisas se tornam comuns entre um homem e sua esposa, mesmo. Assim, por meio deste casamento espiritual, todas as coisas se tornam comuns entre Cristo e você, pois quando Cristo se casou com seu cônjuge em si mesmo, ele cede todos os seus bens sob ela, de modo que tudo que Cristo é, você é tudo que Cristo tem em você. E, portanto, você pode corajosamente declarar que ele foi feito para mim. De acordo com 1 Coríntios 1 versículo 30, ele foi feito para mim sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Portanto, como Cristo é chamado o Senhor da Justiça em Jeremias 23, versículo 6, assim também a Igreja chamou o Senhor, e a nossa justiça em Jeremias 33, versículo 16. Como eu fecho hoje, eu quero apenas encorajá-lo. Deus nos restaura a saúde. Deus nos restaura a bênção. Quando confiamos nele, Deus nos restaura a família. Ele restaura o que o inimigo nos roubou, mas também é um Deus que nos restaura o tempo. E eu gostaria que pudéssemos entender que dar tempo a Deus como passar algum tempo com Deus nunca pode deixá-lo menos do que sempre o deixará mais do que, e sempre lhe dará mais tempo. Você poderia dizer, bem, se eu, quanto mais tempo passei com Deus, mais meu tempo encolhe, mas na verdade é o oposto. Quanto mais tempo você gasta com Deus, seu tempo se multiplica, porque não há uma coisa que você possa dar a Deus que Ele não lhe dará de volta em maior retorno. Um menino deu 5 pães e 2 peixes e milhares foram alimentados. Pedro deu o seu barco para pescar, e o seu barco estava cheio de peixes quando eles não tinham pego nada durante toda a noite. Tudo o que semearmos colherá de Deus. Jesus o Deus será dado a você boa medida, pressionado, sacudido e correndo. Eu gostaria que você olhasse o tempo. Dessa forma, qualquer tempo gasto com Deus será sempre multiplicado de volta para você. Boa medida, pressionada, sacudida e atropelada. Assim como qualquer outra coisa que damos, seja dinheiro, sejam nossas palavras, sejam nossas orações, elas voltarão acima e além de tudo o que podemos pedir a ela para pensar, certo? Assim é com o tempo. E se você se apegar a isso, verá que realmente terá os tesouros que este mundo anseia pelo tesouro da comunhão, o tesouro da união com Cristo união, com Jesus e onde quer que ele tenha, você tem onde quer que ele vá.
Você está com Ele. Onde quer que você vá, Ele está com você. O que quer que você passe, você nunca está sozinho. O que quer que Ele passe, Ele nunca está sozinho. Você é um com Ele. Ele é um com você. Eu sou um com Ele. Ele é um comigo. Quando passarmos algum tempo com Jesus, seremos transformados. A Bíblia diz de glória em glória, cada vez mais a sua imagem. O 2º capítulo 3 de Coríntios no 2º capítulo 4 de Coríntios. Fale sobre como vamos experimentar a transformação. Ao passar tempo com Ele, vamos experimentar influenciado por passar tempo com Ele. Veja, quando você passa um tempo com Jesus, isso fará com que você brilhe. Isso fará com que você seja favorecido por este mundo. Eles olharão e verão algo em você que, como notaram os discípulos. Eles sabiam que eram homens ignorantes, mas tinham estado com Jesus. Essas pessoas foram capazes de fazer milagres, sinais e maravilhas, curas, descobertas, libertações sobrenaturais porque tinham estado com Jesus, não por causa da sua educação, mas porque tinham estado com Jesus. A proximidade com Jesus muda o nosso relacionamento. Aprendemos a mudar nossa relação conosco mesmos. Começamos a gostar de nós mesmos, isso muda nosso relacionamento com os outros. Começamos a ser gentis com os outros e isso muda nossa relação com o dinheiro. Começamos a ser mais generosos do que nunca. Ao encerrarmos hoje, quero rezar por vocês. Mas antes de orar por aqueles que gostariam de ser salvos, eu quero lembrá-lo de uma escritura porque eu quero fazer algo especial. Fomos abordados por alguns indivíduos, um punhado de membros em nossa igreja que disseram que gostaríamos de comprometer uma quantidade significativa de dinheiro. E entre essas poucas pessoas, eles prometeram um pouco mais de $100.000 para dar até o final do ano, como um presente correspondente para qualquer um que desse, bem como um presente correspondente. Para que seus $10 hoje em uma oferta especial que eu vou lhe pedir para dar vale $20 hoje. Seu presente de $50 torna-se $100. Seu presente de $1.000 se transforma em $2.000. E isso é incrível que essas pessoas fariam isso e eles são membros entre nós lá. Eles são como nós. Eles são nossa família espiritual. E eles estão tentando inspirar e encorajar todos os outros que não podem dar essa quantia para fazer algo, porque eles vão prometê-lo até mais de $100.000. E então eu quero pedir-lhe para dar algo neste momento em nosso serviço. Há um lugar na tela que você pode fazer um presente especial para. E se você estiver enviando mensagens para dar, você pode fazê-lo enviando mensagens de texto para o número 77977 e tipo LC. IC. Em seguida, ao lado de LC digitando o valor que você está dando, digite as duas letras, MG, que é o presente correspondente. E todo esse dinheiro irá para fornecer alívio e oportunidades para missões e alcance aos pobres, aos necessitados e aos menos afortunados. Então vá em frente texto para dar agora 77977 e digite em /LC o próximo a isso, a quantidade que você vai dar, se é 505,00, e depois ao lado dessa MG, que é correspondente portanto, será marcado para este fundo de doações correspondente em particular. E agradeço antecipadamente por fazer isso. Também pode ligar para a nossa igreja. Se você gostaria de fazê-lo por telefone, 645-9100. Você pode enviá-lo. Você vê o endereço em sua tela, mas realmente a melhor maneira de fazê-lo é enviar uma mensagem de texto para o número 77977. E eu quero agradecer e por isso Provérbios 19:17 diz, se você ajudar os pobres, você está emprestando ao Senhor e Ele irá recompensá-lo. Ele vai retribuir. Quando emprestamos aos pobres, emprestamos aos pobres, emprestamos ao Senhor. Na verdade, não seremos recompensados pelos pobres, mas seremos recompensados pelo Senhor. E Ele sabe como fazer isso. E Ele vai, de acordo com este belo versículo e tantos outros versículos que falam sobre isso. Então, estamos certos no final do ano, certo? Estamos a apenas alguns dias do final do ano. Faça o seu presente agora. Faça valer o dobro e deixe este apoio de presente correspondente e dobre o seu presente como você dá hoje. Senhor,
Obrigado por cada pessoa dando obrigado que ele vai se multiplicar de volta para eles. Obrigado por estes membros preciosos que criaram este fundo de correspondência presente penhor. E nós apenas agradecemos que nossos 100.000 que eles prometeram se tornarão mais de 200.000 como resultado de cada pessoa fazendo algo em nome de Jesus. Agora, obrigado antecipadamente por isso. E obrigado por fazer isso agora, mas se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, não vamos embora ainda, não vou deixá-lo ir até que você tenha tido pelo menos uma chance de ser salvo hoje. Em uma oportunidade, saber que você vai para o céu quando você morrer. Se você nunca orou essa oração para receber Jesus em sua vida, ore isso em voz alta comigo. Apenas reze para que o Pai Celestial, eu convido Jesus Cristo em minha vida, meu Salvador e Senhor. Vamos, reze para que eu convide Jesus Cristo em minha vida como meu Salvador. Acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Acredito que Jesus ressuscitou dos mortos. E eu declaro, vamos dizer isso. E eu declaro que Jesus é o Senhor. Agora, se você rezou essa oração, tenho boas notícias para você. Deus ouviu. Deus está te ouvindo, Ele te aceita. Você não é aceito por causa de suas obras ou de sua santidade. Você é aceito por causa do sangue de Jesus. E você tem um lar no céu agora, para todo sempre. Quando você morrer nesta terra, você irá direto para o céu, porque estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E é para lá que você vai. Agora, parabéns, pegue uma cópia do meu livro. Você pode baixá-lo em qualquer lugar do mundo, é absolutamente gratuito. O poder de uma nova vida. Estes são os próximos passos de sua jornada em sua caminhada com Deus. Você deve ver um lugar na tela para baixar isso novamente, absolutamente grátis. E seriam os próximos passos em sua jornada e realmente ajudá-lo e encorajá-lo. Fico feliz que tenhamos nos conectado. Temos algumas belas vésperas de Natal e dia de Natal, dia após os serviços de Natal, muitos deles online, mas teremos uma manhã especial de Natal em pessoa, serviço milagroso. Então, se você está na área, certifique-se de estar aqui para ele, mas ele vai ser online também. Para aqueles de vocês ao redor do mundo e nossa família global. Amo e mal posso esperar para vê-lo no nosso próximo culto.